Ele pensou que o tivesse perdido para sempre. Anos se passaram, as feridas nunca cicatrizaram e o silêncio da casa tornou-se habitual. Mas naquele dia cinzento, o fuzileiro naval viu no parque um pastor alemão faminto, mal conseguindo se manter de pé. Inscreva-se no canal e escreva de onde você está assistindo a este vídeo. A casa de Mark Lawson, situada na periferia tranquila de Portland, era pequena, silenciosa e impregnada de uma sensação constante de espera. Nada nela parecia realmente vivo, exceto o relógio da parede, cujo tic-tac lento lembrava que o tempo continuava avançando, mesmo quando Mark não o fazia. No canto mais escuro do quarto, atrás de uma porta que raramente era aberta, repousava o armário onde estavam seus próteses, duas peças de carbono e titânio, meticulosamente projetadas para devolver movimento a alguém que já não acreditava ser capaz de se mover. Para muitos, representariam esperança, tecnologia e renascimento. Para Mark eram apenas um lembrete brutal daquilo que perdera no deserto, na explosão que marcara tanto o fim de uma missão quanto o fim da vida que ele conhecia. O simples fato de olhar para aquele armário lhe provocava uma dor que não se curava. 3 anos haviam passado desde o dia em que acordara no hospital sem as pernas, mas o choque continuava lá, inteiro, sólido, como se tivesse ocorrido na véspera. O corpo sobrevivera, mas a alma ficara suspensa, como se presa entre dois mundos, o antes e o depois. Ele acordava todas as manhãs na cadeira ao lado da janela, não porque gostasse da vista, mas porque não via sentido em se levantar. Dormia ali também numa posição torta, deixando que o luar ou a chuva se insinuassem através do vidro sem realmente percebê-los. A casa tinha 3 ambientes, mas sua vida se restringia a 3 trajetórias curtas. Da cama para a janela, da janela para o banheiro, do banheiro para a cama. Tudo além disso parecia território estrangeiro. O mundo exterior continuava existindo, mas não o chamava. Ele não sentia a falta do vento, nem do cheiro da rua, nem da sensação de caminhar. A verdade era que ele não sentia falta de nada, porque havia se convencido de que nada mais lhe pertencia. O único que ainda tentava alcançá-lo era seu pai, Henry Lawson. Um homem de 67 anos, com o hábito de usar suéteres que cheiravam a tabaco antigo e livros guardados por tempo demais. Henry fora professor por décadas, e talvez por isso mantivesse aquela teimosia paciente. A crença quase romântica de que todo ser humano pode ser trazido de volta ao mundo se alguém tiver paciência suficiente. Ele não desistia do filho, mesmo quando os silêncios entre eles pareciam muros impossíveis de escalar. Todos os dias, Henry batia naquela porta invisível que separava Mark de tudo que ainda respirava. Era uma porta que ele não via, mas sentia. E apesar das recusas, ele continuava batendo, esperando que um dia ela se abrisse, nem que fosse apenas uma fresta. Fazia perguntas simples sobre o café, sobre a vizinha que trouxera uma torta, sobre as notícias do jornal. Às vezes falava sozinho, mas isso não o incomodava. O importante era não deixar que o silêncio se tornasse definitivo. Naquela manhã úmida, quando o som da chuva finalmente diminuíra para um gotejar constante, Henry arriscou mais uma investida. Aproximou-se da cadeira de Mark e disse, com a voz mansa de quem tem medo de assustar um pássaro ferido: "Por que não damos uma volta no parque? Só um pouco de ar fresco. Não precisa falar com ninguém." Mark não respondeu de imediato. Olhou pela janela para o céu cinzento, tão sem cor quanto ele próprio, e não encontrou forças para contestar. Não porque quisesse sair, mas porque discutir exigiria energia emocional que ele não tinha. Assim, num gesto que quase não se percebeu, assentiu. Henry sorriu. Não um sorriso de alegria plena, mas um sorriso discreto, agradecido, como quem recebe um pequeno sinal de que ainda há vida por trás das sombras. Ele preparou tudo com cuidado. Colocou um cobertor quente sobre as pernas ausentes do filho, ajustou a cadeira de rodas, verificou a bateria, conferiu o casaco. No trajeto para o parque, apenas o som da chuva sobre o capô do carro acompanhava seu pensamento. Henry tentava manter uma conversa leve, falando sobre futebol, sobre um novo tipo de café que descobrira, sobre trivialidades que, em outros tempos, teriam provocado comentários do filho. Agora, porém,
Suas palavras pareciam evaporar no ar, sem gerar qualquer reação. Mark ouvia, mas não escutava. Tudo era uma massa amorfa de sons e movimento. Quando chegaram ao parque, o cheiro de terra molhada, folhas úmidas e madeira encharcada os envolveu imediatamente. Era um daqueles parques longos que acompanhavam o curso do riacho que se ligava ao rio Willamette. As trilhas estavam cobertas de folhas achatadas pela chuva, formando uma superfície irregular e escorregadia. O ar era frio, mas havia uma certa pureza naquele frio, como se fosse possível limpar algo dentro da alma apenas respirando-o. Henry empurrou a cadeira devagar, comentando algo sobre como o riacho estava mais cheio que o normal. Mark manteve o olhar perdido, sem se fixar em nada específico. Para ele, o parque era um borrão cinza esverdeado, um cenário sem profundidade. Quando chegaram a uma área mais isolada, onde cedros antigos se erguiam como guardiões silenciosos, Henry parou por um momento para descansar os braços. O vento se acalmara um pouco, e o som do riacho se tornava mais evidente. Foi nesse instante que Mark percebeu um movimento ao longe. No início, pensou ser apenas mais um pedaço de sombra entre as árvores. Mas a sombra tinha forma. Depois, cor. E quando seus olhos finalmente focaram, ele viu o que era. Um cão. Uma pastora alemã, completamente encharcada, com a pelagem colada ao corpo de tão magra que estava. As costelas marcavam o flanco como hastes duras sob a pele. Uma das orelhas estava rasgada. A pata traseira direita tremia, incapaz de sustentar o peso. Mark queria desviar o olhar. Queria evitar enxergar mais uma coisa quebrada no mundo. Já bastava ter se tornado uma delas. Mas havia algo nos olhos do animal. Uma cor âmbar profunda, carregada de tristeza consciente, quase humana, que o impedia de virar o rosto. Foi nesse instante que o tempo pareceu romper-se. A cena diante dele dissolveu-se, substituída por outra, muito distante daquele parque úmido. Em vez de cedros e folhas, havia areia e poeira. O barulho distante da chuva foi substituído pelo som seco das hélices de um helicóptero, o estalo de rádios, o grito abafado de soldados. O cheiro de terra úmida deu lugar ao odor metálico de sangue e fumaça. Aquele olhar âmbar despertava um eco profundo. O olhar de Diesel, seu parceiro K9 no Afeganistão. O cão que lhe salvara a vida ao lançar-se sobre ele instantes antes da explosão. O cão cujo último som fora um rosnado desesperado de proteção. O coração de Mark disparou. As mãos começaram a tremer. A respiração tornou-se curta, irregular, como se fosse impossível puxar o ar até os pulmões. Ele não sabia se estava vendo o presente ou o passado, se estava vivo ou se sua mente simplesmente o arrastava de volta para o dia em que perdera tudo. Sentiu a cadeira estremecer sob seus dedos e tentou recuar, afastar-se daquele fantasma que emergia da lama. Mas seu corpo estava paralisado pelo terror que lhe apertava o peito. Henry chamou seu nome, mas Mark não ouviu. Dentro dele, só restava o som da explosão reverberando para sempre. Foi então que o cão se moveu. Não se levantou num salto, não avançou com desespero. Apenas começou a rastejar em direção a ele, passo a passo, como um soldado ferido que ainda assim insiste em cumprir sua missão. Cada movimento parecia doer. Cada centímetro avançado era uma batalha. Mas o animal não parava. Aproximou-se da cadeira de rodas, ergueu a cabeça e, com um gesto de uma delicadeza quase incompreensível, pousou-a sobre as pernas cobertas de Mark. Exatamente onde suas pernas deveriam estar. O peso era quente, real, presente. E, de alguma forma, aquele peso o trouxe de volta. A areia desapareceu. O barulho dos helicópteros se calou. O cheiro de fumaça se dissipou. Restou apenas o cão e seu olhar silencioso. As mãos de Mark, que antes tremiam, penderam dos braços da cadeira. Um nó se desfez dentro dele e lágrimas começaram a cair. Não controladas, não contidas, mas puras, antigas, libertas. Henry observou a cena sem dizer palavra. Pela primeira vez em anos ele via o filho reagir a algo que não fosse a própria dor. Levaram o cão para casa sem precisar discutir. Era como se nenhuma outra decisão fosse possível. O pai ajudou a colocá-lo na parte traseira do carro, onde o cheiro de terra molhada e sangue se intensificou.
O animal permaneceu imóvel durante todo o trajeto, os olhos fixos na silhueta de Mark. Havia algo naquele olhar que não exigia explicação. O cão não pedia nada, apenas permanecia ali, presente, atento, conectado a ele de um modo que Mark não compreendia, mas sentia profundamente. Em casa, o cão não fez o que um animal faminto normalmente faria. Não correu, não explorou com euforia, não procurou comida de imediato. Em vez disso, entrou devagar, como quem respeita território alheio. Cheirou cada canto com cautela. Observou cada porta. Verificou cada passagem, como se estivesse cumprindo um protocolo silencioso para garantir que nada ameaçasse aquele que escolhera proteger. Ao final, posicionou-se ao lado esquerdo da cadeira de Mark, exatamente onde cães treinados costumam ficar. Henry colocou uma tigela de frango cozido no chão. O cão avançou um passo, mas não tocou na comida. Seus olhos estavam fixos em Mark, seu corpo tenso em expectativa, como se aguardasse uma ordem que só ele reconheceria. O ex-marine, ainda abalado, murmurou um comando curto, quase involuntário. Apenas então o cão começou a comer. Rápido, mas com controle absoluto, sem desperdiçar um único pedaço. Naquela noite, os demônios de Mark voltaram. Os sons do Afeganistão o cercaram no escuro. O cheiro da areia quente retornou. Ele sufocava, revivia o medo, sentia o peso da explosão arrancando tudo que era dele. Gemia e agitava-se na cama, incapaz de despertar. Quando Henry entrou no quarto, o que viu o deixou sem palavras. O cão estava sobre a cama, não de maneira brusca, mas de forma estudada, como se repetisse uma técnica aprendida em outro contexto, talvez anos antes. Deitou-se sobre o peito de Mark, pressionando-o suavemente, mas com firmeza suficiente para estabilizar sua respiração. Com um focinho, tocava o rosto dele, lambendo as lágrimas que escorriam mesmo sem ele despertar. O corpo pesado do cão servia de âncora, puxando Mark de volta ao presente. E, pela primeira vez em 3 anos, Mark Lawson dormiu até o amanhecer. Quando acordou, sentiu uma estranha sensação de calor no peito. O peso do cão, ainda ali, dormindo, como se tivesse velado seu descanso. Algo dentro dele, algo que estava adormecido havia muito tempo, pulsou. E foi assim que a vida dele começou a mudar, silenciosamente, a partir daquele encontro improvável que parecia tão aleatório quanto inevitável. Na manhã seguinte, quando a luz fria de Portland atravessou as cortinas e tocou o rosto de Mark, o homem demorou alguns instantes para lembrar onde estava e o que acontecera na noite anterior. O peso quente sobre seu peito tinha desaparecido, mas o cheiro do cão, um odor leve de terra molhada e algo semelhante ao feno, ainda estava impregnado nos lençóis. Era um cheiro estranho, mas reconfortante, como se algo novo, ou talvez antigo, tivesse encontrado espaço dentro daquele quarto que antes parecia apenas um container para os restos de uma vida. Ao erguer ligeiramente o tronco, Mark viu o cão deitado ao lado da cama, com a cabeça apoiada nas patas dianteiras, olhando para ele com uma atenção silenciosa e quase reverente. Não havia expectativa, nem exigência, apenas uma presença sólida, como um guarda que permanecera de vigília durante toda a noite. Mark sentiu um aperto no peito, não de dor, mas de uma estranha familiaridade, como se aquele animal, tão ferido quanto ele, já fosse parte do pequeno mundo que havia construído entre as paredes daquela casa. Henry entrou pouco depois, carregando uma bandeja com café e pão. Seu olhar pousou imediatamente no cão, que se levantou devagar, mas sem ameaçar, observando o homem com a calma treinada de quem entende hierarquias humanas. Henry sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro, e colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama. Disse algumas palavras simples, perguntando como Mark havia dormido, mas o filho não respondeu de imediato. A verdade era que não sabia como expressar aquilo que sentira. Não queria admitir que o cão o ajudara a dormir, tampouco queria ignorar o fato. Limitou-se a murmurar que dormira melhor, e Henry, percebendo que seria inútil pressionar, mudou de assunto, sugerindo que levassem o cão ao veterinário naquele mesmo dia. Não era apenas uma questão de cuidado, era uma necessidade. O animal estava fraco demais, e mesmo que tivesse sobrevivido à noite anterior,
continuava carregando feridas físicas e invisíveis. Algumas horas depois, o trio estava na pequena clínica da doutora Emily Carter. O consultório cheirava a desinfetante e a uma mistura de pelos de animais que jamais poderiam ser totalmente removidos do ar. A parede exibia fotos de cães e gatos que haviam passado por ali, alguns com marcas de cirurgias, mas todos sorrindo, se é que animais sabem sorrir para câmeras. A doutora Carter, uma mulher de meia idade com olhos que misturavam cansaço e ternura, os recebeu com um olhar que, à primeira vista, identificava a dor antes mesmo que palavras fossem ditas. Assim que viu o cão, seu semblante mudou para uma concentração profissional. Pediu que Mark o colocasse sobre a mesa de metal, mas o cão não se mexeu até que recebesse um breve gesto de permissão. Mark levantou a mão de maneira quase imperceptível, e o animal reagiu de imediato, obedecendo como se aquele simples levantar de dedos fosse um comando treinado há anos. A doutora examinou cada parte do corpo do cão. As costelas salientes, os cortes antigos, as marcas de corrente no pescoço, as patas desgastadas, o tremor leve que denunciava dor ou exaustão. Ela suspirou, balançando a cabeça em silêncio, e então passou o scanner de microchip sobre o ombro do animal. O aparelho emitiu um bip curto, mas a tela não mostrou dados completos. Um segundo bip. Depois, um aviso de acesso restrito. A doutora franziu o senho. Não era comum. A maior parte dos animais registrados tinha fichas simples, acessíveis com poucos toques. Mas aquele não. Ela pediu licença, conectou-se a outro banco de dados, digitou uma senha longa. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som do computador processando informações ocultas. Quando a ficha finalmente apareceu, um calafrio percorreu a espinha de Mark. O nome do animal, ou melhor, seu código, surgia no topo. K9E7. Ao lado, o indicativo de seu treinamento. Centro de Adestramento da Marinha dos Estados Unidos. A doutora não conteve a surpresa ao ler a anotação seguinte. Desaparecido, considerado sequestrado junto ao veículo de transporte há 6 meses. Suspeita de envolvimento de redes de combate clandestino. Mark sentiu o estômago se contrair. O cão o observava atentamente, como se esperasse sua reação. Mas nada na ficha o preparou para o próximo golpe. Na seção Parentagem Genética, havia 2 identificações. E uma delas ele conhecia tão bem quanto conhecia seu próprio nome. K9D4. Diesel. O cão que salvara sua vida. O cão que morrera em seus braços. O cão que ele jurara nunca esquecer. A sala girou por um instante. Ele agarrou a borda da mesa para não perder o equilíbrio emocional. A doutora continuava explicando algo sobre a linhagem, sobre como aquele tipo de dado só aparecia quando o treinamento envolvia cães de elite, sobre um incidente envolvendo o transporte de animais destinados à aposentadoria ou reclassificação. Mas Mark mal ouvia. Estava olhando para o cão diante de si, e a pergunta que queimava seu peito era simples e devastadora. Como você chegou até mim? A resposta viria alguns dias depois, quando uma pequena caixa chegou pelo correio, enviada do sul da Califórnia. Dentro dela, havia um caderno de anotações gasto, com páginas marcadas por horários de treino, instruções e observações escritas na caligrafia firme, porém envelhecida, do sargento O'Connor. E havia também uma carta. Mark a abriu com mãos trêmulas, sentindo que mexia em algo profundamente íntimo. O sargento explicava que Diesel, seu parceiro inesquecível, havia deixado um único filhote, que aquela decisão fora contra as regras, mas tomada por um motivo simples. Se algo acontecesse com você, ele deveria ter alguém que pudesse ajudá-lo a permanecer vivo por dentro. O'Connor treinou o filhote em segredo, preparando-o para, um dia, ser enviado a Mark. Mas o homem morreu antes que pudesse completar seu plano, e o cão desaparecera no sequestro do caminhão. Mark leu a carta várias vezes. No final, a frase que o marcaria para sempre. Alguns cães têm um compasso no sangue. Eles encontram o caminho, mesmo através do impossível. A partir daquele dia, a relação entre Mark e o cão, agora chamado Scout, como dizia o dossiê, tornou-se mais do que uma coincidência ou uma necessidade temporária. Scout passou a segui-lo por todos os cantos da casa,
como uma sombra silenciosa. Se Mark ia à sala, Scout deitava-se ao seu lado. Se Mark se deslocava para a cozinha, Scout caminhava ao seu flanco, atento a cada movimento. Não havia ansiedade, apenas vigilância. Uma vigilância que lembrava tanto a de Diesel, que às vezes Mark precisava desviar o olhar para não se perder em memórias. Foi então que começou algo que nenhum terapeuta, fisioterapeuta ou médico havia conseguido produzir nos 3 anos anteriores. Um impulso, por menor que fosse, de se mover, de tentar, de sair da paralisia emocional. No quintal, Henry construiu pequenas rampas, colocou obstáculos simples, organizou um espaço improvisado de treino. Mark, inicialmente relutante, começou a orientar Scout em exercícios básicos. O cão, apesar da fraqueza física, demonstrava precisão e disciplina impressionantes. Atendia a comandos com uma prontidão que lembrava os melhores dias de trabalho no deserto. Buscava objetos, puxava cordas para auxiliar o movimento da cadeira, respondia ao gesto mais sutil de Mark. Trabalhar com ele era doloroso, não fisicamente, mas emocionalmente, pois cada progresso ecoava como uma memória de Diesel, cada gesto lembrava aquilo que havia sido perdido. Mas ao mesmo tempo, era libertador. As sessões de treino começaram pequenas, mas com o tempo, passaram a ocupar boa parte das manhãs. Mark se descobria dando instruções com mais firmeza, falando mais alto, corrigindo Scout quando necessário, elogiando-o com uma afeição que não sabia mais existir dentro de si. Talvez o mais importante fosse perceber que depois de cada treino, ele sentia alguma coisa semelhante a propósito. Não algo grandioso, mas uma fagulha. Algo que havia desaparecido havia muito tempo. Henry via tudo isso da janela da cozinha. A xícara de chá em mãos observava o filho dar ordens, erguer a cabeça um pouco mais, sorrir de vez em quando. Era como ver uma planta brotar em um solo que todos julgavam infértil. Mas havia algo que não mudava. O armário. As próteses continuavam guardadas, limpas, intocadas. Era como se aquele último passo, literalmente um passo, fosse uma fronteira que Mark ainda não conseguia cruzar. O tempo passou e aquela pequena rotina de exercícios, cuidados veterinários e ajustes na casa criava camadas de vida que antes não existiam ali. Scout recuperava peso, sua pelagem ganhava brilho, suas feridas cicatrizavam, mas sua atenção a Mark nunca diminuía. Ele observava cada respiração alterada, cada movimento hesitante, como se compreendesse que o homem ainda estava lutando contra fantasmas que nenhum remédio podia curar. E então veio o inverno. Com ele, as chuvas torrenciais e o céu carregado que parecia nunca clarear. O ar estava mais frio, o vento mais agressivo. E, em uma daquelas noites em que a tempestade parecia ter decidido estacionar sobre a cidade, Mark percebeu que algo dentro dele, algo que ele ainda não sabia nomear, seria colocado à prova. Scout também sentiu. O cão andava inquieto pela casa, farejando o ar, olhando para as janelas como se pressentisse uma ameaça invisível. Eles ainda não sabiam, mas aquela tempestade mudaria tudo. E o que estava por vir exigiria de Mark muito mais do que ele jamais imaginara ser capaz de dar outra vez. O inverno chegou a Portland com uma intensidade que não se via há anos. As chuvas se tornaram mais constantes, mais pesadas, mais insistentes, e a atmosfera parecia carregar um peso úmido que impregnava a casa inteira. Scout, que nos últimos meses havia recuperado grande parte da força e da vitalidade, começou a se mostrar inquieto sempre que as nuvens escuras se acumulavam no céu. Não era apenas o incômodo de um animal sensível às mudanças do clima. Havia algo mais profundo, quase instintivo, que o deixava alerta, farejando cada canto, observando cada ruído que o vento trazia. Mark notou isso, mas atribuiu ao comportamento natural de um cão treinado, que aprendera a antecipar ameaças. Ainda assim, o pressentimento que pairava no ar parecia ganhar forma a cada tempestade que se aproximava. As notícias da televisão falavam repetidamente sobre a Atmospheric River, uma corrente densa e contínua de vapor que se transformava em tempestades violentas ao atingir a costa da região. Os repórteres alertavam para possíveis enchentes, quedas de árvores e, principalmente,
Deslizamentos de terra. Era esse último aviso que mais inquietava Henry, que conhecia melhor do que ninguém a fragilidade do terreno atrás da casa. O morro que se erguia ali fora, décadas antes, bem sustentado por raízes profundas. Mas o tempo, a erosão e algumas construções mal planejadas na região tinham enfraquecido sua estrutura. Ele já tinha reparado no outono pequenas rachaduras surgindo na parede externa do porão. Marcas que pareciam mínimas, mas que para seus olhos experientes eram sinais de alerta. Agora, com a chuva que não dava trégua, essas rachaduras poderiam se tornar portais para um desastre. Ao final de uma tarde especialmente úmida, com a chuva castigando o telhado como se quisesse perfurá-lo, Henry teve a sensação de que não poderiam esperar mais. Reuniu Mark na sala de estar e, com a calma forçada de quem precisa parecer mais forte do que realmente é, explicou que precisavam se preparar para a possibilidade de um deslizamento. Ajudou o filho a reforçar as janelas com placas de madeira que improvisaram a partir de tábuas guardadas na garagem. Trouxe documentos importantes para o andar superior, encheu a banheira de água limpa e colocou a lanterna, as pilhas, cobertores e a pequena caixa de primeiros socorros em uma prateleira mais alta. Scout seguia os dois de um lado para o outro, nos calcanhares de Henry, depois nos de Mark, como se quisesse garantir que nenhum deles se afastasse do seu campo de visão. O vento aumentou à medida que a noite avançava, abrigando no seu uivo uma sensação de que algo estava prestes a ceder. O ar frio entrava pelas frestas mais finas, carregando consigo o cheiro da lama que se movia lentamente no morro atrás da casa. Scout parava frequentemente em frente às portas e janelas, emitindo um rosnado baixo e profundo, não de ameaça, mas de aviso. Mark tentava se convencer de que aquilo era apenas nervosismo de animal, mas lá no fundo havia uma inquietação crescente que ele não conseguia ignorar. Era como o aperto no peito que antecede o estalar de um trovão. Você sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. A tempestade atingiu seu auge perto da meia-noite. Os trovões ecoavam como explosões abafadas, e o telhado parecia vibrar a cada rajada de vento. As luzes piscaram 2 vezes, e na terceira, apagaram-se por completo, mergulhando a casa na escuridão profunda. Henry acendeu a lanterna, projetando círculos de luz que tremiam nas paredes. Scout ergueu as orelhas, caminhando nervoso até a porta do porão, farejando o ar que vinha por debaixo dela. Mark ouviu o primeiro estrondo logo depois, um som surdo, pesado, que parecia vir das entranhas da terra. A casa inteira vibrou, e o coração dele disparou como disparara no dia da explosão que mudara sua vida para sempre. Henry olhou para Mark com um semblante preocupado, mas manteve a compostura. Preciso verificar a parede do porão. Deve ter sido o barranco, disse, mais para si mesmo do que para o filho. Mark tentou impedir, mas suas palavras morreram na garganta antes de conseguirem se formar. Ele sabia que o pai não deixaria de checar. Henry sempre acreditara que ignorar um problema era a maneira mais rápida de torná-lo incontrolável. Scout, no entanto, não queria que ele descesse. Posicionou-se diante da porta, bloqueando a passagem. Henry precisou insistir para que o cão se afastasse, dando um comando firme que fez o animal hesitar antes de obedecer. Quando finalmente conseguiu abrir a porta, desceu os primeiros degraus com cautela, iluminando o caminho com a lanterna. O som do seu passo ecoou pela escada estreita, misturando-se ao ruído distante da chuva intensa. Mark sentiu uma angústia profunda apertar sua garganta. Era como se algo invisível o arrastasse de volta para memórias que preferia esquecer. Memórias de quando seus companheiros se afastavam para conferir um perímetro e nunca retornavam. Um segundo estrondo sacudiu a casa, desta vez mais suave, porém mais próximo. Houve um estalar abrupto, como madeira cedendo sob um peso enorme, seguido por um barulho de água corrente. A parede do porão finalmente cedeu. O som que se seguiu foi de pura devastação. O jorro repentino de água barrenta invadindo o espaço subterrâneo, arrastando objetos, encharcando tudo, transformando o porão em um recipiente perigoso e instável. E então veio o grito curto, interrompido de Henry. Depois, um silêncio que fez o sangue de Mark gelar. Mark empurrou a cadeira até o topo da escada e apontou a lanterna para baixo. O que viu o paralisou.
Caixas destruídas, prateleiras viradas, água subindo velozmente, e no meio de tudo, a figura caída de seu pai, parcialmente submersa, imóvel. A escada estreita e íngreme parecia um abismo entre ele e o homem que lhe dera a vida. A cadeira não tinha como descer, e mesmo se tivesse, seria suicídio tentar. A água continuava a subir, e com ela vinha o temor terrível de que Henry pudesse não resistir por muito tempo. A mente de Mark oscilou entre o presente e o passado. Ele viu novamente o deserto, o clarão da explosão, a sensação de que o chão desaparecia, o pânico ao perceber que suas pernas não respondiam. Era como se estivesse preso outra vez no mesmo momento traumático, incapaz de agir, incapaz de respirar. Suas mãos tremiam, a visão embaçava, e todas as suas forças pareciam evaporar. A cadeira era ao mesmo tempo sua proteção e sua prisão. Ali no topo da escada, ele percebeu que, se quisesse salvar o pai, teria de fazer aquilo que mais temera desde o dia da explosão: abandonar a segurança da cadeira e enfrentar o chão com as próprias mãos. Nesse instante, Scout tocou sua mão com o focinho, empurrando-o com uma urgência quase humana. O olhar do cão não era de pena, mas de comando. Ele estava dizendo, sem palavras, o que Mark precisava fazer: mover-se, não pensar, agir. Mark respirou fundo, lutando contra o pânico que o sufocava, e finalmente tomou sua decisão. Com um movimento tenso e doloroso, soltou as presilhas que prendiam seu torso à cadeira e deslizou para o chão. O impacto foi duro e cortante. A madeira fria bateu contra seu corpo frágil, mas ele não hesitou. Agarrando-se aos degraus com as mãos, começou a descer, escorregando, tropeçando nos próprios movimentos descoordenados, mas avançando. Scout desceu junto, posicionando-se sempre 1 ou 2 degraus abaixo, pronto para servir de apoio quando Mark escorregasse, o que aconteceu mais de uma vez. A cada queda, o cão se movia com precisão, encaixando-se entre Mark e o vazio, absorvendo o impacto com o corpo forte. Quando finalmente chegaram ao fundo, a água já atingia o peito de Mark. A corrente fria era tão intensa que quase o arrastava. Henry estava desacordado, com o rosto parcialmente submerso. Mark lutou para erguer a cabeça do pai, apoiando-a contra o próprio ombro, enquanto tentava encontrar uma posição estável na água turva. Foi então que viu a pequena janela retangular, logo abaixo do teto do porão, a única conexão com o exterior. A abertura era estreita, talvez larga o bastante para um cão, certamente não para um homem adulto. Mas era a única possibilidade, o único caminho para a vida. Mark tomou a decisão num impulso que misturava desespero e lucidez. Chamou Scout e apontou para a janela. O cão hesitou por menos de 1 segundo. Não por medo, mas porque estava programado pela própria natureza a proteger e nunca abandonar. Mark tocou sua cabeça, pressionando a testa contra a dele, e murmurou uma ordem baixa e firme. Scout entendeu. O comando vinha de um lugar profundo, o mesmo lugar de onde Diesel um dia respondera às chamadas de urgência no campo de batalha. Mark posicionou-se contra a parede, ergueu o tronco o máximo que conseguiu e ofereceu o próprio corpo como apoio. Scout escalou suas costas com agilidade, apesar da água, apesar do caos. As garras rasgaram um pouco sua roupa e o peso quase o afogou quando sua cabeça mergulhou por um instante. Mas ele se manteve firme. O cão alcançou a janela, mordendo a grade. Enfim. A ferrugem cedeu. Com um último impulso, Scout atravessou o vão e desapareceu na tempestade lá fora. Dentro do porão, o mundo parecia encolher à medida que a água subia. Mark continuou segurando o pai, tentando mantê-lo consciente, embora Henry não respondesse a nada. Mas ele confiava. Confiava naquele cão que parecia enviado por algum destino que ele ainda não compreendia. Confiava na ligação invisível que parecera uni-los desde o primeiro olhar no parque. Lá fora, Scout corria pela lama, guiado por instinto e urgência, até avistar a luz forte de um caminhão alto, avançando pela rua inundada. Era um veículo da Guarda Nacional, enviado para verificar danos no bairro. Scout lançou-se diante dele, latiu, recuou, avançou de novo, repetindo o movimento até que o motorista, confuso mas atento,
percebesse que aquilo não era comportamento comum. O sargento Ramírez, que conhecia cães de serviço, entendeu imediatamente. Aquele animal estava guiando-os para algum lugar. Ele ordenou que seguissem Scout, que disparou de volta na direção da casa dos Lawson. Minutos depois, o caminhão alcançou o quintal destruído, onde a parte traseira da casa estava parcialmente afundada. O som abafado dos gritos de Mark conseguiu escapar pela pequena abertura. Ramírez não pensou duas vezes. Ordenou que trouxessem o equipamento. Usaram serras, cordas, lanternas, tudo o que tinham. Abriram a parede como se estivessem abrindo o peito de um gigante ferido. A água jorrou, trazendo consigo pedaços de madeira e objetos pessoais. E então viram Mark, exausto, agarrado ao corpo do pai, ainda lutando para mantê-lo acima da linha d'água. Scout estava ao lado, latindo desesperadamente, como se desse ordens. A equipe retirou Henry primeiro, passando-o cuidadosamente por entre os braços dos soldados. Depois tiraram Mark, que mal tinha forças para reagir. Quando finalmente foram colocados na grama encharcada do quintal, Scout aproximou-se e deitou a cabeça sobre o peito de Mark, como fizera naquele parque úmido meses antes. O mundo, mesmo em meio ao caos da tempestade, pareceu pausar por um momento, apenas o suficiente para que Mark entendesse algo fundamental. Ele estava vivo porque aquele cão decidira encontrá-lo. E pela primeira vez desde sua volta da guerra, sentiu que talvez ainda houvesse um caminho pela frente, mesmo que não soubesse qual era. A tempestade continuava, mas dentro dele, algo começava a se acalmar. Como se uma nova rota se abrisse entre os destroços de tudo o que fora perdido. Os dias que se seguiram ao resgate pareciam envolver a família Lawson em uma névoa espessa, daquelas que impedem a visão do futuro e dissolvem o passado em sombras indistintas. No hospital, onde corredores cheiravam a desinfetante e esperança moderada, Mark despertava de tempos em tempos, sempre com a mesma sensação de estar retornando de um lugar distante, onde a água gelada ainda lhe subia pelo peito. A primeira coisa que sempre via ao abrir os olhos eram as luzes brancas no teto. A segunda era a figura de Scout, deitado no chão ao lado de sua cama, vigilante, imóvel, com os olhos semicerrados, mas atentos. O cão não permitiu que ninguém o tirasse dali. Enfermeiros tentaram afastá-lo nos primeiros minutos após a chegada, mas perceberam logo que seria mais fácil mover a própria cama do que persuadir o animal a sair. E quando Mark acordou pela primeira vez, sua mão, antes mesmo de buscar um copo d'água ou chamar alguém, encontrou instintivamente a cabeça do cão. Era um gesto simples, mas carregado de tudo o que haviam compartilhado nos últimos meses. Medo, perda, sobrevivência e, acima de tudo, lealdade. Henry, por sua vez, ocupava um quarto ao lado. Sua recuperação seria lenta, mas estava vivo. E essa palavra tão curta e tão imensa parecia repetir-se em cada passo dado pelo hospital. Vivo. A perna quebrada havia sido imobilizada e precisaria de fisioterapia, mas os médicos garantiram que não ficaria com sequelas significativas. Mark passou longos momentos contemplando essa informação. A imagem do pai, caído no porão inundado, às portas da morte, ainda o assombrava. E cada vez que fechava os olhos, via o próprio corpo sobre os degraus, lutando contra o instinto de paralisar-se. A ferida emocional que esse episódio abrira era profunda, mas tinha, enterrada dentro dela, uma verdade que ele se esforçava para compreender. Ele podia agir, mesmo com medo. Podia salvar alguém. Podia mover-se, literalmente, mesmo sem pernas. Assim que ambos receberam alta, as primeiras semanas em casa foram dominadas por visitas, relatórios de emergência, agentes municipais, representantes da Guarda Nacional e, inevitavelmente, jornalistas. A história do cão que atravessara uma tempestade para buscar ajuda e salvara um veterano paraplégico e seu pai idoso foi rapidamente capturada por jornais, canais de televisão e sites locais. O nome de Scout era pronunciado com admiração por estranhos que paravam a família na rua. Houve quem quisesse entrevistá-los, quem pedisse fotos, quem oferecesse doações para reformas na casa. Mark, que durante anos fechara todas as portas ao mundo,
Via-se agora exposto de uma forma que lhe seria insuportável em qualquer outro momento. Mas agora não fugia. Talvez porque entendesse que aquilo não era apenas sobre ele, mas sobre algo maior. Uma narrativa que as pessoas precisavam ouvir. Uma história que falava de coragem, não apenas a dele, mas principalmente de um cão que nascera destinado a proteger. Foi por isso que ele aceitou o convite para comparecer à cerimônia pública organizada na prefeitura de Portland. A ideia de subir em um palco, diante de tantas pessoas, seria inimaginável meses antes. Mas quando recebeu o convite formal, não sentiu o pânico habitual. Sentiu sim uma apreensão serena, como alguém que encara um desafio que precisa ser enfrentado. Na manhã da cerimônia, Mark estava sentado na beirada da cama, olhando para o armário. O mesmo armário que guardara, durante 3 anos, as próteses que ele nunca tivera coragem de usar. Ele respirou fundo, com o Scout observando-o atentamente, como se soubesse que algo significativo estava prestes a acontecer. Mark abriu a porta. O rangido ecoou pelo quarto como um anúncio de mudança. Ali estavam as próteses, tão novas quanto no dia em que foram entregues, cada peça encaixada com precisão milimétrica, esperando por um momento que parecia, enfim, ter chegado. Colocar as próteses não foi fácil. Exigiu tempo, paciência, força física e emocional. As cintas apertaram sua pele, o peso do equipamento parecia estranho, quase estrangeiro, e cada tentativa de ficar de pé era um lembrete doloroso daquilo que perdera, mas também era uma promessa daquilo que ainda podia recuperar. Scout permaneceu ao seu lado o tempo todo, posicionado tão próximo que Mark podia sentir o calor do corpo do animal tocando sua perna mecânica. Quando finalmente conseguiu ficar de pé, ainda que trêmulo, ainda que ameaçado por uma queda iminente, Scout pressionou o corpo contra ele, oferecendo equilíbrio. Era como se ambos estivessem reaprendendo a caminhar juntos. A cerimônia foi realizada no grande salão da prefeitura, um espaço onde a luz natural parecia sempre entrar com mais força, como se convidada por uma arquitetura que celebrava a transparência. Estavam presentes autoridades, membros da Guarda Nacional, jornalistas, técnicos de resgate e cidadãos comuns. Mas todos eles permaneceram em silêncio reverente quando Mark, apoiando-se levemente em Scout, avançou pelo corredor central. O som de suas próteses tocando o chão, um eco ritmado, metálico, firme, reverberou no ambiente com a força simbólica de um renascimento. Cada passo era uma afirmação, não apenas de resistência, mas de transformação. E a cada passo, Scout ajustava sua velocidade, inclinava o corpo, observava sua postura, protegendo-o como Diesel um dia fizera. Quando chegou ao palco, Mark enfrentou a plateia com uma clareza que o surpreendeu. Seu discurso não fora ensaiado. Era uma expressão sincera da jornada que acabara de viver. Falou sobre a dor, a paralisia emocional, o luto silencioso e corrosivo. Admitiu sua recusa em aceitar o próprio corpo, seu medo de se mover, sua crença de que tudo que restava a ele era esperar que o mundo o esquecesse. E então contou sobre Scout, sobre como o cão surgira no parque como uma sombra à beira da morte, sobre como aquela cabeça pousada em suas pernas mudara algo fundamental dentro dele, sobre como, nas noites mais difíceis, o peso do corpo do animal o mantivera vivo, ancorando-o no presente, puxando-o para fora do abismo invisível onde se perdia. Mencionou a carta de O'Connor, lembrando as palavras sobre o compasso que alguns cães carregam no sangue, e concluiu dizendo que Scout não apenas o encontrara, mas o ensinara a encontrar a si mesmo quando tudo parecia perdido. O público, que começara o discurso em silêncio, terminou em pé, com aplausos longos, intensos, quase emocionados. Mas Scout, indiferente aos aplausos, voltou sua atenção imediatamente para Mark, esfregando o focinho em sua mão, como se perguntasse se ele estava bem. Naquele momento, o prefeito se aproximou e prendeu uma medalha no colar de Scout. Um gesto simbólico, reconhecendo oficialmente o papel do animal no salvamento da família Lawson. Scout permaneceu sério, como se compreendesse que não era o objeto brilhante que importava, mas o toque suave da mão de Mark em sua cabeça, dizendo-lhe silenciosamente que estava orgulhoso.
Nos meses seguintes, com a casa já reformada e a rotina começando a se estabilizar, uma nova ideia começou a ganhar forma na mente de Mark. Ele percebia que não era o único veterano que vivia preso entre lembranças dolorosas e a dificuldade de se reintegrar ao mundo. Também sabia que Scout não era o único cão que carregava marcas de abusos e de treinamentos incompletos. A combinação dessas realidades despertou nele algo que nunca imaginara sentir novamente: um propósito. E foi assim que nasceu o Lawson and Scout Recovery Program, um centro de treinamento e reabilitação criado para unir cães resgatados e veteranos de guerra, oferecendo a ambos a oportunidade de reconstruir confiança, rotina e vida. O centro ficava em uma área afastada da cidade, onde árvores altas protegiam o terreno, e o som do vento era mais presente do que o de carros. Pela manhã, soldados aposentados, alguns com próteses, outros com marcas invisíveis, chegavam acompanhados de cães igualmente feridos pela vida. Mark, agora caminhando com passos firmes, ainda não perfeitos, ainda doloridos, mas verdadeiros, recebia cada um deles com a compreensão de quem conhece as batalhas travadas em silêncio. Scout, sempre ao seu lado, cumpria o papel de anfitrião silencioso, aproximando-se especialmente daqueles que aparentavam mais medo ou desconfiança. E, quando necessário, colocava a cabeça no colo de alguém, do mesmo modo como fizera com Mark naquele dia no parque, selando um pacto de confiança que nenhum terapeuta humano seria capaz de reproduzir. Henry frequentemente sentava-se no alpendre do centro, observando tudo com um orgulho tranquilo. Via o filho caminhando entre as pessoas, orientando treinos, conversando, rindo. Via Scout cumprindo sua missão com a nobreza que só os cães parecem possuir. E, sobretudo, via que a escuridão que antes dominava a vida de Mark havia sido atravessada por uma luz que ele pensara nunca mais ver. Não uma luz súbita, mas uma chama paciente, acesa pelo vínculo improvável entre um homem quebrado e um cão abandonado ao destino. Mark, às vezes, ainda sentia dor ao usar as próteses. Ainda havia noites em que as lembranças vinham com força. Ainda tinha dias de silêncio, de hesitação, de sombra. Mas a diferença era que, agora, ele sabia que não estava sozinho. Sabia que tinha um caminho, uma responsabilidade, uma razão para continuar. Ao ver os veteranos tomando coragem para se reerguer, ao ver os cães, antes desconfiados, aprenderem novamente a confiar, percebia que suas cicatrizes tinham se tornado algo maior. Haviam se transformado em ponte. Ele e Scout eram prova viva de que o quebrado, o ferido e o perdido podiam sim voltar a caminhar, e até conduzir outros que também buscavam o caminho de volta. E assim, em meio aos latidos, passos mecânicos e risos renovados, Mark encontrou aquilo que sempre acreditara ter desaparecido para sempre: a capacidade de recomeçar. E cada amanhecer no centro era o lembrete silencioso de que, mesmo quando a terra desmorona e a vida despedaça tudo o que parecia sólido, ainda é possível erguer-se, desde que exista alguém, mesmo que seja um cão, disposto a permanecer ao seu lado enquanto você aprende, dia após dia, a caminhar de novo. Se esta história tocou você, apoie o canal, clique em inscrever-se e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança neste momento. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. Seu apoio nos ajuda a criar novas histórias. Assista aos próximos e a outros vídeos do canal. Novos destinos e reviravoltas já estão à sua espera.